Oi, boa tarde. Estou aqui ao vivo do Florescer, aguardando o Ricardo Jones para a gente seguir o nosso bate-papo, iniciado há 15 dias atrás. Ricardo Jones entrou. Pronto. Olá, meu querido. Olá, me ouve bem? Posso bem, cara? Como é que você tá? Tudo bem. Hoje está mais frio aqui em Porto Alegre. Eu acho que o inverno está para começar daqui a pouco. Está um dia legal, Parece que sim, né? né? Aham. E aí, então, vamos dar boas-vindas para quem já entrou. Para quem está nos acompanhando, aqui é a Andreia, coordenadora do Instituto Florescer, psicóloga perinatal. Estou recebendo para um bate-papo que a gente começou, para continuar um bate-papo que a gente começou há 15 dias atrás, né, Ricardo? Sobre Acho que 2 humanização do semanas, né? nascimento. Então, estamos recebendo o Ricardo Jones, um grande nome no processo no movimento da humanização do parto, um grande médico que assistiu muitos bebês nascerem, que se transformou nesse movimento, né, Ricardo? Vou dar as boas-vindas para o Ricardo. Se você quiser se apresentar, passar a sua descrição você mesmo, Ricardo. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando de novo. Eu sempre fui muito refratário a esse tipo de, de contato que não tem muita gente, assim, né? Ele é mais virtual, então a gente fica imaginando que tem pessoas do outro lado. Isso para mim sempre foi muito difícil. Mas eu já estou me acostumando agora, né? O mundo virtual está ficando assim. Mas eu sou Ricardo, eu trabalhei durante quase 40 anos com medicina, 33, 34 anos diretamente com atenção ao parto. E tenho 2 filhos, 2 netos. Dois netos. E, sempre fui um apaixonado por essa questão da humanização do nascimento. E Uhum. na outra semana, né, na outra live que nós fizemos, eu ensaiei um pouquinho a contar como é que foi o início desse processo. Uhum. E, e essa semana também escrevi algumas coisas a respeito disso, porque alguns anos atrás se perguntou muito, né, de onde é que vinham esses profissionais. E eu acho essa uma boa questão. Acho até uma coisa legal da gente bater papo, conversar hoje, né? Uhum. Conta pra gente o que você escreveu, então. Não, o que eu escrevi foi a partir de um trabalho que eu me lembrei essa semana que duas amigas minhas começaram a fazer, que é uma espécie de etnografia dos humanistas do nascimento do Brasil. Foi uma Uhum. professora de antropologia da Universidade de Duke e a Rob Davis Floyd, que é uma escritora e uma antropóloga do nascimento importantes, né, nos Estados Unidos, e que vieram ao Brasil. Isso é a Nia George e a Rob Davis Floyd vieram no Brasil para entrevistar profissionais da humanização do nascimento, para descobrir assim, ó, Uhum. o que faz com que algumas pessoas comecem a trabalhar de uma forma diferente, em especial num campo como parto, nascimento, mulheres, amamentação, etc. E o que para mim Uhum. Que sempre foi uma boa pergunta. e essa é uma pergunta para mim que sempre foi muito interessante, porque uh, em qualquer outro campo a gente talvez tivesse respostas diferentes, tá? Uhum. De outra natureza. Mas na humanização do nascimento, na medicina, isso me pareceu muito significativo, muito interessante. A pergunta que eu me fazia era a seguinte: aqui no lugar onde eu vivo, no Rio Grande do Sul, é um estado de 10 milhões de habitantes, eu comecei a trabalhar com humanização do nascimento, ou com essas ideias, que hoje a gente chama de humanização do nascimento, e quando eu comecei nem se chamava assim, se chamava parto fisiológico, parto de cócoras,
sei lá, movimentos de retorno à natureza, sei lá, qualquer coisa assim que se chamasse. Mas quando eu comecei a trabalhar, já são 35 anos, né? No mínimo, 35 anos. Foi em 1986, tá? Que eu comecei a trabalhar com essas ideias. De 1986 para cá, aqui no Rio Grande do Sul, se tiver uma mão cheia de profissionais que seguem essas ideias de uma forma vigorosa, ou como ativistas, ou como pessoas que difundem, divulgam essas ideias, é muita coisa. Então, assim, por que é que um modelo como esse se mantém tão minoritário, tão pequeno, tão restrito num determinado nicho e não se espalha de uma forma mais vigorosa? Claro, tu pode dizer o seguinte, sim, porque essas pessoas estão todas erradas, porque elas estão todas equivocadas. Esse projeto de humanização do nascimento é um erro. É até bom, que ótimo que as pessoas não seguem esses malucos. Por outro lado, essa história, ela não fica muito boa, porque tem coisas que são realmente malucas e que que se espalham de uma forma muito mais vigorosa. O bolsonarismo é uma delas. Né, Ricardo? E se tem. A segunda coisa é que nada do que os projetos de humanização do nascimento dizem entram em choque, por exemplo, com a medicina baseada em evidências, com as determinações e as recomendações da Organização Mundial da Saúde, com as recomendações da Biblioteca Cochrane e com a experiência de sucesso de países europeus, por exemplo. Então a gente não inventou a roda, a gente não está dizendo nenhuma uma novidade, uma invenção exótica. Não. E por que é que essas ideias não têm uma disseminação mais vigorosa e mais poderosa? Isso foi um dos motivadores das perguntas dessas pesquisadoras, como a Rob e a Nia George, quando vieram para cá para descobrir quem eram essas pessoas e por que essas pessoas resolveram levar à frente esse tipo de ideia. Uma das coisas que elas perguntavam é o seguinte: qual foi o fato, ou fator, ou elemento, ou a circunstância, ou o contexto que te levou a pensar em atender partos de uma forma diferente, ou a difundir ideias diferentes em relação ao parto? E teve muita coisa engraçada a respeito disso. Primeiro, uma coisa que chama muita atenção: a imensa maioria dos profissionais de atenção ao parto são espiritualistas. E isso também me chamou a atenção. Todas essas pessoas têm uma visão mais espiritual, ou pelo menos transcendental. Isso aqui transcende a simples a matéria, etc. A segunda coisa que me chamou a atenção: todos são pessoas com viés político mais à esquerda. Ou quase todas pessoas com viés político mais à esquerda. Ou são comunistas, ou são socialistas, ou social-democratas, ou não são de direita. Progressistas. Progressistas, tá? A outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: quase todas conseguem estabelecer um marco, mesmo que seja artificial, mas elas dizem assim, aconteceu o seguinte, eu fiz isso, aconteceu isso, eu vi um parto, eu falei com fulano, eu falei com cicrano. Sempre conseguem estabelecer um elemento fundador. A partir daquele momento ali, aconteceu alguma coisa, eu tive um insight, eu comecei a pensar nessas questões, etc. O que eu escrevi essa semana é que, primeiro, como já dizia Freud, todas as verdadeiras decisões que nós tomamos na vida da gente são inconscientes. Elas não são da ordem do consciente. Isto é, a decisão que você tem de amar uma pessoa é lá das profundezas do inconsciente. Ou como já dizia o próprio Freud, se você sabe responder por que você ama uma pessoa, é porque não ama. É outra coisa. Mas se você sabe responder isso, é porque você está no lugar errado. Se você sabe por que você tomou uma decisão em relação à humanização do nascimento, é porque você está errado. Agora, o que a gente diz? Se tu diz assim, por que tu amas essa mulher? As pessoas normalmente olham para cima, assim, claro, com aquele jeitinho de quem está imaginando, né? E dizem assim, é porque ela é uma pessoa íntegra, ela é justa, ela é uma excelente mãe. Tudo mentira. Mas não é que seja uma mentira, é que a gente coloca uma série de coisas para tentar explicar o inexplicável. A gente busca palavras para tentar oferecer algum tipo
de informação que é mentirosa. A gente fica enumerando qualidades ali para aquela pessoa, mas é que ela não contempla a verdade. A verdade está recôndita. A verdade está escondida lá nos porões úmidos e escuros do nosso inconsciente. Lá onde a gente não gosta muito de ir, porque normalmente não é muito bonito. Tá? Pois, quando as pessoas perguntam isso na humanização do nascimento, as pessoas inventam todas esse tipo de justificativas, do tipo assim, uma vez eu estava em tal lugar, eu li um artigo da Robbie Davis Floyd, e aí aquilo ali, eu vi que realmente, como que não, etc. Ou então assim, eu estava passando lá pelas páginas de uma publicação Revista? da organização, uma revista, uma publicação da Organização Mundial da Saúde, e eu vi um trabalho a respeito de cesarianas e partos normais. Eu fiquei encantado com aquilo, e daí eu resolvi ser humanista do nascimento. Eu acho que é o momento que a gente é fisgado, né? Não, aquilo ali é um momento de fissura, como um próprio ato analítico, né? É um momento de fissura onde você consegue enxergar elementos constitutivos e que você entra em contato com esses valores, essas ideias, e você parece que se encantou. Na verdade, aqueles contextos sempre estiveram com você, aquelas ideias estavam com você e precisavam de uma forma de expressão e de uma forma de que eles pudessem se expandir. Então, a Ana Galafrio perguntou se você teve um turning point no campo racional, do campo racional. Do ponto de vista racional, olha, eu poderia dizer o seguinte, do ponto de vista emocional, foi uma confrontação com a realidade sexual, erótica do nascimento e com a questão do protagonismo feminino desse processo. E a minha pequenez enquanto espectador, de olhar para aquilo e dizer assim, tá, eu só posso olhar e reverenciar esse momento, mas ele está alheio, né, à minha plena compreensão. Do ponto de vista cognitivo, eu acho que foram basicamente os livros da Robbie Davis Floyd, onde ela abordava os aspectos mitológicos do nascimento e a razão pela qual a gente utiliza de elementos da mitologia para manter condutas que são, às vezes, contrárias à própria medicina baseada em evidências, né? Por que a gente utiliza tanta mitologia? E também as palavras do professor Martin Wagner, quando ele falava muito sobre a impossibilidade do sujeito que está inserido dentro de um contexto, como a medicina, por exemplo, de enxergar onde é que ele está. Quando ele escreveu um artigo sobre... Na realidade, o artigo era basicamente direcionado à medicina como era praticada na Austrália. E ele escreveu para aquele pessoal. Mas depois foi transformado num artigo que teve repercussão no mundo inteiro, chamado Fish Can't See Water, isso é, os peixes não enxergam água. Né? E quando eu escrevi o meu livro, até eu fiz uma citação a isso, né? Aquele momento de elevação em que o peixe que vive dentro daquela água, quando ele, por acaso, ele se aproxima da superfície, dá um salto, e por alguns segundos ele consegue vislumbrar o mundo ausente de água, e ele vê um mundo de céu, de ar, de nuvens, e de sol, e etc. E aquilo ali produz uma modificação psíquica dele, que seria um insight, uma epifania, e quando ele volta para a água, ele volta transformado. Ele diz assim, eu vi um mundo sem água. Eu achava que o mundo era água, e agora eu vi um mundo sem água. E quando eu vi pela primeira vez, por exemplo, uma mulher parindo em casa, que foi uma paciente minha que no meu livro é chamada de Madalena, naquele momento... Por isso que a Ana Galafrio escreveu Madalena. Pode ser. E quando eu vi a Madalena tendo aquele parto, eu disse assim, cara, então, assim que é os partos são assim. Tudo que a gente está vendo é um mundo artificial que nós construímos ao redor do parto. É todo cheio de artificialismos, mas o parto de verdade é assim. O parto de verdade é a família, a mulher fazendo o processo por ela mesma, ela pegando seus filhos nos braços, cortando o cordão, depois sentando para tomar um café com a família. O parto é assim. O que nós construímos foi um facsímile, né? Uma imagem de parto, projetado na parede da cultura para parecer que o parto é isso.
Mas o parto não é isso. E o problema é dentro da faculdade de medicina, da formação médica e mesmo da enfermagem, é que a gente fica tanto tempo dentro desse oceano de tecnocracia que a gente não consegue imaginar a existência de um lugar que não seja repleto de água, né, da água tecnocrática. E que a gente possa enxergar o mundo através de outras formas. Mas essa diferença ela é apresentada, né, Ricardo? Hoje ela é apresentada e negada pela maior parte dos médicos. Sim, sim. No meu tempo, esse mundo não existia, tá? Oh, claro, existia de uma forma muito pequena, muito discreta. Há 30 anos atrás, por exemplo, eu não sei se eu falei na nossa outra live, quando eu falava de parto de cócoras, por exemplo, as pessoas debochavam e riam e diziam assim, não, cara, isso é uma coisa ridícula, cara. No hospital de periferia que eu trabalhava, as pessoas diziam assim, isso é humilhar as mulheres, obrigando-as a parir como galinhas. Tinha aquela ideia estética, né, de que uma mulher numa mesa de cirúrgica, aquilo ali dava dignidade à mulher. Uma mulher acocorada parindo, aquilo era feio, era esteticamente condenável, aquilo ali era humilhante para as mulheres parir daquela forma, né? Achava isso super bizarro, né? Mas praticamente não se tocava nesse assunto. Era um assunto proibido, assim. E que só servia como deboche, né? Naquela mesma época, os professores diziam assim, cara, esse negócio de ter parto de cócoras aí é que nem acupuntura, não funciona, só funciona no Japão. Tu quer ter parto de cócoras, vai lá pro meio do mato com os índios, aqui, as mulheres da nossa cultura, isso não funciona, isso é ridículo, isso é absurdo, etc. Eu não entendi o que tinha por trás desses conceitos. Porque assim, o meu irmão, que é um pneumologista, ele olhava para mim e dizia assim, claro, Ricardo, é porque tu foi procurar respostas na especialidade onde se concentram os maiores burros da medicina, que é a ginecologia obstetrícia. E ele fazia pediatria na época. E dizia assim, é que tu tá rodeado de burro, as pessoas não entendem nada. Ele disse assim, não é burrice. Tem muita gente inteligente, tem muita gente culta, tem muita gente que pensa. Mas as pessoas não estão pensando nisso. E naquela época eu dizia o seguinte, existem muito poucas pessoas, ou quase ninguém, pensa medicina. Pensa por que a gente faz isso? Onde é que a gente está inserido nisso? Qual o sentido da gente botar as mulheres deitadas? Qual o sentido de trazermos todas elas para cá? Existe uma comprovação para isso? Isso é bom para as mulheres? Isso é uma manifestação da cultura sobre o corpo das mulheres? Isso é uma espécie de escravização que o patriarcado faz sobre o corpo dessa mulher? É sobre esse corpo que nós estamos tratando? É esse corpo que está enclausurado? É esse corpo que não pode ter liberdade? Mas ninguém falava isso. Então tu imagina, há 30 anos atrás, uma pessoa como eu, que é caracteristicamente boquirroto, isso eu fico falando, né? E me dou mal por causa disso. Tem gente que me odeia por causa disso. Evidente. E tem gente que me odeia por causa disso, porque eu fico falando. E aí eu falava isso e as pessoas diziam assim, esse cara é louco, esse cara é maluco. Ele só pode ser maluco. O que ele está falando? Ele não percebe que nós estamos salvando as mulheres. O que seria das mulheres se não fosse por nós? Imagina, ele não faria onde? Nas suas casas. Como no século XIV, morrendo todo mundo, etc, etc. E as pessoas não paravam para pensar que existe por trás do parto como evento cultural nos últimos séculos, uma construção social. E uma construção social claramente patriarcal e uma construção claramente construída no sentido de cercear a livre expressão da sexualidade feminina. É misógino, né? Exatamente. Veja bem, é misógino enquanto sistema e não enquanto sujeito. Por isso é uma coisa. Porque quando tu diz assim, isso é misoginia, como eu dizia assim, a construção da obstetrícia contemporânea se baseia, se sustenta sobre uma misoginia essencial. Assim como a gente fala de racismo institucional ou racismo essencial, existe uma misoginia institucional. Isto é, tu pergunta para o obstetra, ele diz assim, pelo contrário, eu adoro as mulheres, gosto das mulheres, sou casado com uma mulher, tenho filhas, amo as mulheres. E é verdade, não é mentira isso. Mas... Não é mentira, mas o seu trabalho é assentado sobre uma misoginia institucional que ele não enxerga, que é da estrutura, ela é estrutural. Assim como nós temos o racismo estrutural, existe uma misoginia essencial, estrutural, né? Eu acho, Ricardo, se você me permite, que existe uma certa defesa contra enxergar diferente disso para evitar um sofrimento. Claro. Né? Como é que tu vai admitir isso, né? Uhum. É mais fácil você continuar produzindo
racionalidades falsas para sustentar uma prática que você já vinha fazendo, do que você reparar que você vinha fazendo uma coisa que pode ser entendida como uma violência contra o corpo daquela que você jura que ama, né? Mas E ama, André, eu concordo contigo, né? Que claro. a gente precisa separar essa dimensão do singular, do sujeito, para uma dimensão da cultura, né? Mas no Esses mesmo... dias eu vi, inclusive, um texto da Melânia, né? Ela falava sobre episiotomia, que o quanto é difícil para ela o tempo que ela fez episiotomia. E eu fico pensando quão corajoso precisa ter alguém para olhar que vinha fazendo algo e que de repente, olha, esse algo é violento, sustentar essa posição. Eu estava violentando até agora o corpo de outra pessoa. Nesse aspecto, isso que tu está te dizendo é uma coisa muito importante. Aliás, é uma coisa que eu brigo muito, e já tive brigos. Aliás, eu brigo com todo mundo, mas eu tive brigo com algumas pessoas que eu gosto muito, porque as pessoas, eu dizia para elas assim, ó, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de misoginia, quando a gente fala de machismo, todos esses ismos aí, tá? Negativos, né? A gente diz assim, ó, eu dizia assim, a gente tem que tomar cuidado com os dedos apontados. As culpas pessoais são pagas pessoalmente e as culpas sociais são pagas estruturalmente ou socialmente. Então, assim, eu, enquanto sujeito homem branco, eu tenho que pagar socialmente pela dívida que a gente tem com as mulheres, por exemplo, ou com os negros, com as minorias, etc, etc. Tu não pode exigir que o indivíduo, tu não pode apontar um dedo pro cara e dizer assim, tu é um racista porque tu é branco, tu é um sexista porque tu é homem. Isso eu acho injusto. Agora, as dívidas sociais da masculinidade, as dívidas sociais da branquesia, como diz o meu amigo, né? Ou branquitude ou branquesia, né? Como ele gosta de dizer, precisam ser pagas por essa sociedade. Agora, uma das coisas que eu acho mais importantes, mais significativas, e que me tocou muito quando eu era estudante de medicina, e logo depois de me formar, foi ler a história do Ignaz Philipp Semmelweis, no Hospital Geral de Viena, quando ele começou a estudar a mortalidade materna, as mulheres morrendo de febre puerperal, e era uma desgraça, chegou a ter picos de 30% de mortalidade neonatal, de mulheres que eram contaminadas, né? E ao lado tinha a enfermaria das enfermeiras, as parteiras, que tinham uma mortalidade nunca chegou a mais de 3%. E eles estavam chegando lá a 27% de mortalidade neonatal, mortalidade materna por infecção puerperal. E ninguém sabia o que era isso naquela época. Isso é antes de Koch e Pasteur, antes do final do século XIX, portanto, não existia um conceito de microbiologia, ainda existiam as teorias do flogístico, a teoria da multiplicação autóctone, né, dos seres, e assim por diante. E lá pelas tantas, ele começou a se dar conta que tinha a ver com alguma coisa que passava da mão do cirurgião que manipulava cadáveres, desde a morte do colega dele, o Koletka, que era um patologista, que cortou o dedo, teve febre puerperal, teve o mesmo sintoma das mulheres que morriam lá no andar de cima da maternidade. Ele disse assim, então é alguma coisa dos cadáveres, porque passa de mim para o cadáver e passa lá para o corpo das mulheres. E depois de uma mulher que está doente para uma outra mulher, que não precisa nem ter o cadáver, mas ela está tanto contaminada. Então existe um miasma. Só que nessa história, ele começou a dizer assim, cara, então sou eu que estou matando essas mulheres. Eu sou o vetor disso tudo. Nós, médicos, somos os vetores disso. E aí os médicos dizem o seguinte, o que tu está pensando? Tu está nos acusando, agora tu está dizendo que nós somos culpados, que nós somos assassinos. Ele diz assim, não, cara, não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Mesmo que tu não queiras, mesmo que tu não tenha nenhum interesse de fazer mal para essas mulheres e que verdadeiramente tu goste dessas mulheres e faça o melhor que tu podes para salvar a vida dessas mulheres, é através de ti que elas estão morrendo. E ele recebeu a carta de um colega dele, de uma outra cidade, cujo nome eu não me lembro, diz o seguinte, a minha sobrinha morreu de febre puerperal. E isso é uma das coisas mais tristes da minha vida. Ela morreu de febre puerperal. E eu atendi o parto dela. E quando eu li o teu trabalho, mostrando que o vetor podia ser a mão do médico, isso acabou comigo. Escreveu essa carta. Alguns meses depois, ele se matou se jogando embaixo de um trem. Quando eu li essa
essa história relacionada ao Semmelweis e depois o que aconteceu com o próprio Semmelweis, que ao dizer que os médicos poderiam ser culpados por isso, foi rechaçado pela comunidade médica, foi expulso, foi humilhado, foi perseguido e acabou morrendo num sanatório com a idade de 47 anos. Aí eu percebi que, bom, alguém precisava dizer. Alguém tinha que estar naquele lugar. E o rechaço dos colegas do Semmelweis a uma verdade que poderia ser, inclusive, comprovada clinicamente, como ele o fez, mostrou lá o gráfico de morte materna depois da utilização do ácido clórico para limpar a mão dos médicos. Mesmo assim, ele continuou sendo perseguido. Aliás, continuou sendo mais perseguido, porque daí ele tinha mais razões ainda para ser odiado, porque ele tinha a razão e tinha como comprová-la. E eu percebi que essas pessoas que são as portadoras dessas novidades, elas sempre são muito mal recebidas, porque elas encostam, mesmo que de forma muito sutil às vezes, e outras vezes não, elas encostam em grandes pilares que sustentam sistemas de poder. Então, quando você fala assim, que a humanização do nascimento parte do protagonismo, a garantia do protagonismo da mulher, isso significa retirar poder dos médicos. E o poder dos médicos foi conquistado duramente nos últimos 3 séculos. Desde a entrada dos médicos na assistência ao parto, que era um pedaço da cultura do mundo reservado apenas às mulheres, quando eles entraram de sola, nós trazemos as luzes da razão, trazemos os instrumentos, trazemos as medicações, as drogas e uma compreensão mais sofisticada da anatomia e da fisiologia das mulheres. Agora, isso aqui é nosso. Mas deixavam de lado todos os aspectos psicológicos, afetivos, emocionais e espirituais relacionados ao contato de uma mulher que está parindo com outra mulher, etc. Então isso foi deixado de lado. Só agora, 300 anos depois, que a gente começa a perceber nitidamente uma crise que se estabelece em função de que os resultados que nós gostaríamos que fossem os melhores na atenção ao parto começam a não ser os melhores. E a gente começa a repensar essa vinculação que nós temos do parto como um ato médico. Mas a pergunta da Ana foi em que momento, do ponto de vista cognitivo, foram os livros da Robbie e os livros do Marsden Wagner. Mas veja bem, antigamente eu contava essa história, ela parece um pouquinho presunçosa. Não é exatamente presunçosa, é só para mostrar que, do ponto de vista cognitivo, não existe transformação. Não existe transformação. Se isso fosse verdade, a gente fazia análise com computador. Botava lá um programinha que respondesse para a gente, ou tivesse um cérebro eletrônico, como se diz no meu tempo. Mas não, a relação que tu estabelece com o teu psicanalista, por exemplo, era afetiva. E era só é possível uma análise se existe essa relação de ordem afetiva e amorosa. Tá? Então, e a medicina é a mesma coisa. Eu dizia no início da minha formação, não existe medicina se não houver vínculo. O vínculo é o cerne da relação médico-paciente. Como dizia o Balint, um psicanalista húngaro, né? O melhor que um médico pode oferecer para o seu paciente é ele mesmo. Aquilo ali é o melhor remédio que um médico pode oferecer. Mas eu estava dizendo isso para dizer que eu não acredito que as verdades científicas sejam capazes de produzir mobilizações na transformação do sujeito. O que vai mexer naquele sujeito são as questões emocionais. E é por isso que a gente tem que sensibilizar os médicos. A gente tem que sensibilizar os médicos, mas eu fiquei pensando nisso que você falou, de como é possível eles se oferecerem íntegros, se deparando com uma falha tão forte. Porque você até disse que o cara que quando descobriu que por conta da mão dele a sua sobrinha tinha morrido, ele não conseguiu, claro, muitos conseguem, dar esse giro de responsabilização sem a culpa mortífera, né, que o levou para a morte. Claro. Mas eu fico pensando como que... Eu concordo muito com isso, né? Eu gosto muito de debater contigo, porque além de um médico humanista, ainda fala como um psicanalista, né? E tá falando disso que a gente tem na psicanálise todo o tempo falando, né? Que o tratamento só funciona a partir da transferência. O Lacan fala de o analista cura por aquilo que, muito mais por aquilo que é, do que por qualquer outra coisa, né? Mas como que esses médicos podem se oferecer íntegros
parece que na montagem da medicina que vem substituir um papel meio de Deus, assim, Todas as não dá para religiões, ser né? semideus. Não dá para ser semideus. É. Se eu assumo uma falha como essa, é como se eu assumo essa falha, eu perco a condição de estar lá. Uhum. É muito difícil isso. É muito difícil com esse tipo de medicina que nós criamos, essa medicina tecnológica, tecnocrática, né? Sabe que a única coisa que me mostra assim que existe uma certa esperança para isso é o crescimento vertiginoso de práticas alternativas da medicina, né? E veja bem, eu não discuto nem a validade dessas práticas. Quer dizer assim, o que tu sabe de Reiki? Muito pouco, quase nada. O que tu sabe de Ayurveda? Muito pouco. Mas o fato das pessoas estarem se interessando por isso demonstra que elas perceberam o seguinte: não, os meus males não estão restritos às mudanças e câmbios dos meus hormônios ou das minhas enzimas. Existe algo para além disso. E talvez seja isso o que realmente precisa ser tratado em mim. Eu acho que a medicina vai curar quando os médicos começarem a se dar conta das suas limitações. O problema é que o médico é tratado para ser onipotente, ele é ensinado na onipotência. O médico não acredita que sem onipotência ele pode funcionar. No meu primeiro livro eu escrevia basicamente isso. Os mais perigosos profissionais da área da saúde é o residente. E é uma meia-culpa, né? Porque o residente é um indivíduo que ele sofre desse mal terrível de que, no fundo, ele sabe que ele não sabe nada, absolutamente nada. Mas ele tem que provar para as pessoas que ele sabe. Então ele começa a fazer um monte de coisas temerárias no intuito de provar para as pessoas que ele está no controle. Então, essa cobrança do médico de ser o indivíduo que sabe, que vai fazer, que vai salvar as pessoas, ela coloca o médico em evidência na sociedade, deixa muito médico rico, deixa muito médico poderoso, etc. Mas o preço que se paga com isso é terrível, é muito forte. E veja, as pessoas não se beneficiam muito desse tipo de profissional. Esse profissional, ele não é tão bom quanto parece, né? Ele apenas é muito fulgurante, né? Sim, as pessoas não se beneficiam, mas é tão engraçado que quando a gente conversa com médicos que estão trabalhando num registro diferente, de não oferecer esse discurso, muitas vezes são questionados, porque as pessoas estão acostumadas, também demandam isso, né? Diga-me do que eu sofro e me dê. Sim, claro. O que o senhor tem para me oferecer? Não deixe isso em aberto. Me dê um saber todo, onde eu fico de fora. Claro. Né? Doutor, as doenças da moda, qual é o que o senhor tem para me oferecer? Das doenças da moda, qual é que o senhor tem para me oferecer? Nós temos aqui a arritmia, o senhor está interessado? Os médicos são vendedores de doenças para os pacientes. E quando um paciente sai de um consultório sem um rótulo que ele pagou para estar lá, eu estou pagando para ter um rótulo de alguma doença aqui, ele sai frustrado, né? Ele quer sair de lá com uma doença que o médico ofereça para ele, né? E depois, claro, um tratamento, etc. Claro, eu sempre fui muito crítico, né, à própria medicina. Eu sempre fui muito, muito, muito crítico. Eu lia muito Ivan Illich, a nêmesis da medicina, e eu tive algumas aulas na faculdade de medicina, fora da faculdade de medicina, mas de cursos que eu fazia por aí, que aquilo foram muito reveladores. Mas veja bem, como eu sempre digo, né, eu costumo dizer, eu ia contar essa história que me parece muito presunçosa, mas eu sempre digo assim, quando a gente está quando quando Saulo de Tarso estava no caminho para Damasco, ele viu uma luz muito forte, né? E daí que dizia assim para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues, né? Que era Jesus que apareceu para ele e tal. E aí ele cai do cavalo e fica cego. Vai até a cidade de Damasco, fica lá parado num lugar e até que ele encontra uma pessoa que cura a cegueira dele, e essa pessoa era Ananias, que era a pessoa que ele ia lá prender. E ele acaba se transformando num cristão. Essa é uma historinha, mas essa historinha tem um certo ensinamento. A luz apareceu, mas só Paulo viu. Ele estava num grupo de pessoas. A luz, quando aparece, algumas pessoas enxergam, outras não enxergam. Então, não é a luz que é o importante, mas o preparo do sujeito, o preparo subjetivo daquela alma que está pronta a receber um determinado tipo de informação que pode ser transformativa. Agora, a maioria das pessoas, me lembro quantas vezes eu falei para médicos sobre humanização do nascimento, os caras diziam assim para mim, que legal,
Interessante isso que tu falou, hein? Vou pensar nisso. Não faziam coisa nenhuma. Nunca se transformaram por isso, nunca se modificaram. E digo mais, não os culpo. Não os culpo. Acho que era só o tempo deles. Eles continuem nas suas ideias, sejam fiéis ao que pensam, ao que sentem, né? Não precisa, não estão errados, assim, simplesmente não tinha interesse de escutar aquilo que eu tinha para falar. E eu acho absolutamente razoável isso. Então, muitas vezes a gente está falando de coisas para as pessoas que não estão verdadeiramente preparadas para ouvir, porque a ideia que a gente tem de transformação, ela às vezes ela é muito chocante com aquilo que a gente está fazendo. Né? Essa coisa que a gente estava falando agora, né? Quando eu me vi atendendo aquela mulher no chão da sala do hospital lá, eu ficava pensando assim, cara, que situação ridícula essa minha. Eu estou aqui atendendo uma mulher que está tendo seu terceiro filho e eu estou ensinando para ela como é que se pare uma criança. Que coisa mais ridícula. Só que a imensa maioria dos médicos não tem esse sentimento. Isso não passa pela cabeça deles. Eles dizem assim, não, eu estou aqui, eu sou profissional, eu estudei para isso. Eu sei isso e aquilo. E eu estou dizendo para essa mulher o que é melhor para ela. Só que essa situação me causou muito mal-estar. Um profundo mal-estar. E que foi um mal-estar que se manteve, e que, olha, se mantém até hoje, né? Eu nunca vou estar plenamente curado dessas coisas. Ainda bem. Ainda bem. Não reclamo disso. Agora, eu vou Pode reclamar também. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que a sensação que eu tenho, agora que eu estou chegando perto do final da minha vida, mas a sensação que eu tenho é que assim, ó, tinha uma reunião de ratos, e às vezes eu comparava as doulas com as baratinhas, né? Mas eu sempre me comparei com uma barata ou com um ratinho. Um ratinho que passeia por dentro da casa e que denuncia que tem alguma coisa errada lá. Quando tu está dentro de uma casa e tem um rato, a culpa não é do rato. A culpa é da casa, que oferece buracos, entradas e comida que fica pelo chão. Essa é a metáfora da barata, então? Assim, a metáfora das doulas baratinhas é que elas ficam andando dentro do sistema e incomodam os profissionais. Tá? Os profissionais se incomodavam muito com as doulas, porque elas eram baratinhas, que estavam ali e eles consideravam elas como se fossem baratinhas. Só que a doula é uma pessoa que é uma testemunha do que está acontecendo. E isso incomodava muito os profissionais. Mas quando aqueles ratos se reuniam para discutir a opressão do gato, né? As pessoas diziam o seguinte: olha, o gato vem aqui, nos ataca, mata algumas pessoas de nós, está sempre nos fazendo bullying com a gente, nos perseguindo, etc. E se a gente colocasse um guiso no pescoço do gato para cada vez que ele se aproximasse a gente ficasse sabendo? E aí as pessoas todas concordaram, até que alguém disse assim: olha, mas quem sabe alguém que vai lá e coloca o guiso? Quem é que se prontifica a ir lá para colocar o guiso no pescoço do gato? E aí ninguém queria ir, porque todo mundo acha que essa é uma boa solução, mas ninguém quer pagar o preço de ser quem vai na frente e coloca o guiso. Curioso para mim é que eu sempre achei que eu era esse cara que tinha que ir lá botar o guiso no gato. Então, quando eu comecei a trabalhar 30 anos atrás, denunciando a barbárie da obstetrícia contemporânea, a misoginia da obstetrícia, o excesso de cesarianas, a relação objetual que a gente tem com o corpo daquela mulher, do bebê que está nascendo, a insensibilidade dos profissionais, o despreparo psíquico, afetivo, emocional para lidar com um evento da magnitude como um parto, eu era o cara lá que estava botando o guiso. E não é de se admirar que as pessoas ficassem tão bravas comigo e tão irritadas comigo. E só que eu dizia, mas alguém tem que ir lá botar o guiso. Alguém tem que avisar. Alguém tem que denunciar isso. E a minha denúncia nunca era pessoal. Eu vou denunciar esse médico e esse. Não. É a nossa medicina, a obstetrícia, o sistema é assim. Mesmo sabendo que muitos desses profissionais estão fazendo o melhor que acreditam para os seus pacientes. E é verdade isso. Isso não é palavra retórica. Muitos desses profissionais, inclusive cesaristas, acham que estão fazendo o melhor para os seus pacientes. E é só sobre isso que eles podem ser julgados. Entretanto, a gente sabe, pelas experiências e pelos estudos, de que isso não é o melhor e nem é o que as mulheres merecem. Por isso alguém tem que falar, alguém tem que dizer sobre isso. Uhum.
A Ana Galafrio até falou que é o mesmo movimento de odiarem o Átila e a Marina nesse momento, né? Que De, tem trazido essa. Tem tentado trazer o Guizo, colocar o Guizo, né? as pessoas. Claro, o Átila e a Marina, ele não vai ser perseguido como eu fui. Não vai ser perseguido como minhas colegas aqui do Rio Grande do Sul ainda são. Não vai ser perseguido como a Ana Cris é, ou como a Melânia está sendo. Todas essas pessoas, porque nós somos, na verdade, perseguidos dentro da nossa própria corporação. E a nossa própria corporação pode fazer lawfare, e continua fazendo. Ataques vertiginosos, grosseiros, violentos, porque nós tocamos na ferida de um processo extremamente caro à instituição médica, que é o poder médico. Sabe que aqui no Rio Grande do Sul agora, essa semana eu fiquei sabendo pela minha querida vizinha e amiga, a doula Jana, que um dos hospitais aqui, por contenção de despesa, acabou de dizer o seguinte, não, aqui ó, pediatra em sala de parto, o hospital é até às 8 da noite. Das 8 da noite às 8 da manhã, não tem hospital em sala de parto. Isso é só se você trouxer um pediatra de fora. O hospital não vai mais oferecer. E claro que isso traz para os obstetras um pânico que é o seguinte, tá, agora eu tenho que sair por aí procurando pediatras para vir atender aqui. Né? Entretanto, ao mesmo tempo que o hospital não providencia pediatra em sala de parto, os médicos são perseguidos porque não tem, os obstetras são perseguidos porque não tem pediatras para dar atenção aos partos. Então, os sistemas de poder, eles querem a manutenção do poder e dos privilégios e das regalias da corporação. Mas eles não estão realmente interessados em oferecer um sistema mais adequado para as mulheres e para os bebês. Né? E nesse caso nem para os médicos. E nesse caso nem para os médicos. Isso sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, tu vai chegar para tua paciente e dizer assim, ó, só tem o seguinte, ó, eu não tenho nenhum pediatra que esteja interessado em ir para o hospital para atender um parto às 4 da manhã. Aliás, quase nenhum pediatra está interessado em fazer isso hoje em dia. O hospital que eu atendia não tem mais pediatra. Então, a única coisa que me resta é marcar uma cesariana para ti às 6 da tarde. Porque daí eu vou ter pediatra lá. Veja, isso é uma coisa criminosa, isso é uma coisa terrível em todos os aspectos. E o Ministério Público não olha para isso. Diz assim, tudo bem, né? Tudo bem que o hospital não tem mais pediatra. Azar, né? Marca uma cesariana. Estou fazendo cesariana, que é o máximo da tecnologia oferecida para as mulheres, né? Uhum. Bom, eu vejo que hoje a gente está num patamar bastante diferente do patamar que nós tínhamos quando eu comecei e nos meus anos iniciais, tá? Primeiro, porque eu acho que uma das coisas que eu tinha muita preocupação é que a humanização do nascimento ela fosse um movimento que tivesse uma base muito sólida, conceitual, e que não tinha. Quando eu comecei a trabalhar, a gente não sabia o que era humanização do nascimento. A gente tinha uma série de ideias, assim, mas não tinha um corpo importante, eu chamaria de corpo de doutrina, né? uma ideologia forte que nos sustentasse e nos unisse. Né? E hoje em dia nós já temos, a gente fala na conexão com a medicina baseada em evidências e a gente fala com protagonismo restituído à mulher. Né? Então isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz. No início a gente tinha muitas dúvidas a respeito de até que ponto se vai, o que significa isso, mas eu acho que a questão do protagonismo é uma das coisas mais importantes, porque ele é um vértice que unifica vários movimentos. O movimento da medicina baseada em evidência, o movimento do slow medicine, o feminismo propriamente dito, porque é do protagonismo da mulher, é do corpo da mulher. Então isso eu acho que é uma coisa que foi muito importante a gente ter conquistado, né? Tem um terceiro ponto na humanização que é... Oi? Desculpa. Não, isso foi um ponto muito importante que a gente conquistou nos últimos anos. A gente tem um bojo assim, de conceitos muito firmes. Quer dizer, se você está fora disso aqui, então é porque você está fora da humanização do nascimento. Sim. E tem um terceiro ponto que é o trabalho multidisciplinar, né? Considerar dar um lugar para a enfermagem, né? Eu sei que você fala bastante disso. Mas não só
Sim, mas não só para enfermagem, né? Para as doulas, para enfermagem, mas todos os outros campos que têm a ver com o nascimento humano. Mas quando eu dizia isso, eu tentava me contrapor. Veja bem, isso também faz parte de colocar o guiso no pescoço do gato. Eu queria dizer o seguinte, ao contrário de toda a minha corporação, de que parto não era um evento médico. E isso é uma ofensa para os obstetras. Isso é uma ofensa para os médicos. Um médico dizer assim, parto não é um evento médico, isso é uma coisa absolutamente ofensiva. Mas eu era e sempre fui isso, boquiroto, cara de pau. E eu não tinha medo de dizer essas coisas. E não tinha medo das consequências disso. Porque eu achava que alguém precisava dizer. Porque eu dizia o seguinte, cara, tratar o parto da mesma forma, com a mesma lógica médica intervencionista, com que tu trata o câncer, um tumor ou uma pedra na vesícula, é diminuir a potencialidade transformadora do parto. É transformar ou tentar domar e domesticar a energia que emana do parto, que é uma energia extremamente poderosa, extremamente potente, no sentido de poder produzir transformações na vida das pessoas, em especial da mulher que está nascendo e desse bebê que está chegando no mundo. E isso eu achava extremamente importante quando eu via fora do Brasil, porque no Brasil essa discussão veio muito depois, mas quando eu via, por exemplo, Robbie Davis Floyd falando nos Estados Unidos a respeito do parto e inserido dentro da antropologia, quando eu via Susan Arms, que é uma escritora, falando do parto e da violência obstétrica, falando da violência contra o corpo da mulher, falando da violência sexual do parto. Quando eu via as doulas americanas se organizando, falando sobre afeto, carinho, proximidade. Quando eu via as pessoas da história falando sobre isso. E quando eu comecei a enxergar pessoas da própria psicologia e da psicanálise tratando do evento do parto, desde lá do Otto Rank, mas também o Freud, um pouco menos, mas pessoas também tratando da questão do parto. Mas é muito recente também, porque Claro, eram também. incipientes as falas dos psicanalistas sobre o parto, né? Eu acho que data no Brasil de uns 20 anos para cá que a gente quer que a psicanálise tenha começado a pensar no parto. Mas veja só que curioso, né? Como é que no feminismo, claro, as feministas não gostam quando eu digo isso, mas no feminismo tinha um buraco negro sobre parto, né? Se falava de espancamento de mulher, tem que falar, se falava de trabalho, de remuneração, de preconceito, de abuso, etc. Mas de parto não se falava muito pouco. Claro, tem gente que vai dizer assim, não, mas falava muito pouco, porque tinha que mas eu ser acho uma... que esse é um tema muito que foi extremamente abordado, assim, essa capacidade de ver a água, ela estava para muitos, né? Nós todos éramos muito peixes nessa história, né? Eu tenho essa impressão que no Brasil, até onde eu sei de história, né? O desenvolvimento da obstetrícia se deu num distanciamento, numa negação total de qualquer saber que viesse da assistência das parteiras, né? Exatamente. Diferente de em outros países do mundo, né? Que a medicina foi se desenvolvendo e um olho no peixe, outro no gato, olhando o que a parteria fazia, né? E no Brasil veio só a onda tecnocrática e patologizante do parto e todos. Ricardo, o dia que eu me dei conta de que, para mim, parto era um evento hospitalar, super naturalizado. Para mim era muito naturalizado. Na minha primeira gravidez, que eu parar para olhar para isso, e eu e meu marido falamos, não conseguimos, a gente não conseguia conceber, a gente também não via água, conceber um parto, e foi uma desconstrução muito grande, assim, porque eu não pensei num parto domiciliar naquele momento. Não, o parto é hospitalar, eu quero um parto normal. Eu não quero episiotomia, isso há 11 anos atrás, né? Começo a pedir coisas, mas assim, eu não tinha a menor noção do que eu devia olhar. Mesmo eu começando a tomar como um evento que era meu. É como se a gente fosse... E aí que eu acho que a gente precisa fazer muitos movimentos, né? Se a gente fala do machismo, fala do racismo, eu acho que tem coisas que a gente precisa se alfabetizar, né? Se alfabetizar na discussão de negritude e branquitude, se alfabetizar em questões do feminismo, inclusive nós mesmos, né? Inclusive para não reproduzir lógicas opressoras invertidas. Evidentemente. Né?
Eu acho que estamos nascendo para esses movimentos, né? E a partir do momento que a gente vai enxergando algumas coisas, a gente nem sabia. Há 30 anos atrás, eu acho que as pessoas nem sabiam, não sei se 30, você pode me dizer melhor, que podiam pensar nisso, né? Se fala o feminismo não se aproximava, não sei se alguém era tão fisgado num lugar de status e de segurança, essa ideia da cesariana no Brasil. Não, Eu lembro que minha mãe sempre falou que meu pai juntou muito dinheiro para poder pagar a cesariana, que era uma coisa assim, tinha que pagar, que isso era o máximo de uma segurança, né? Isso 40 e poucos anos atrás. Na verdade, assim, ó, eu comecei a atender partos em 1982, há 37 anos atrás. Quase 38 agora. E que nessa época, a taxa de cesariana no Brasil era de 24%. Os meus filhos nasceram de parto normal porque nunca, durante todo o pré-natal dela, e ela fez pré-natal em hospital público, nunca durante todo o pré-natal, ninguém falou desse assunto de cesariana. Por quê? Porque não se falava sobre esse assunto. Esse não era um assunto... Não tinha por que conversar sobre isso. As pessoas teriam partos normais, a não ser que alguma coisa acontecesse, e isso estava bem claro, assim. E uma pessoa chega assim, eu quero... normal medicalizado. Não, totalmente medicalizado, violento, medicalizado, desrespeitoso em todos os sentidos. Mas era um parto vaginal. E foi bem durante a minha formação ali, no último ano da medicina e meus anos de residência, que eu vi que começavam a aparecer em Porto Alegre figuras que eram cesaristas. E eles defendiam publicamente a cesariana como uma forma de oferecer dignidade à mulher. O que não era mentira. Veja bem, o que não era mentira. Porque na ótica dessas pessoas, entre oferecer uma porcaria de um parto violento e desrespeitoso e uma cesariana, parecia fazer muito mais sentido que uma cesariana ou pudesse garantir dignidade para aquelas mulheres. Então, muitos caras começaram a trabalhar nessa perspectiva da cesariana como padrão, só trabalham com cesariana. Só que eles eram, na faculdade de medicina, eu me lembro que se falava assim, esses caras aí, esses cesaristas, os próprios professores de medicina tratavam disso como se fosse uma degeneração da arte da obstetrícia e blá, 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 blá. E acho curioso essa coisa, porque a arte de obstetrícia, tu vê, em 1980, era uma arte que tinha menos de 100 anos, né? Do ponto de vista médico, né? Tinha o quê? 3 ou 4 gerações um pouco mais, 5 gerações de obstetras para trás, e além disso, mais nada, né? Não tinha, se tu for aqui, 3 gerações para trás, não tinha obstetra na minha cidade, tá? 4 gerações para trás. Mas eles falavam da nossa tradição, coisa e tal. A tradição mesmo tinha as parteiras. Isso sim que é uma tradição de 800 séculos, tá? Agora, de médicos não tinha. Mas lá pelas tantas, a narrativa da cesariana foi se tornando cada vez mais sedutora, e os médicos se deram conta do seguinte, gente, é muito melhor a gente investir nesse modelo. Ele é muito mais sensível para nós, ele é muito mais tranquilo, ele é muito mais adequado. Nós melhoramos e muito, e é verdade, né? A qualidade da cesariana, a mortalidade cesariana é muito baixa. Então a gente pode investir nesse modelo porque isso vai fazer com que a gente tenha uma vida muito mais tranquila, com muito menos sobressaltos, com muito menos preocupações. A gente acaba com esse sofrimento, as mulheres vão ficar agradecidas para nós, vão achar que a gente é o máximo, que a gente tirou a dor delas e assim por diante. O grande problema dessa história é que a gente não sabe a história toda, e que é a pergunta que eu fazia 30 anos atrás. Veja, 30 anos atrás, um ávido leitor de ficção científica, eu me perguntava, quando nós fizermos a troca do primeiro vagido, isto é, aquele grito primal que o Michel Audin descrevia, aquele grito que a mulher produz na hora que nasce o bebê e que a criança escuta, e que é um grito tão poderoso, tão violento e tão insuportável, que é um grito que significa o desligamento idílico daquela mãe com aquele bebê, e de tão insuportável
ele tem que ser transformado, e a transformação que nós produzimos na nossa espécie é através da música. Veja bem, isso é uma ideia de um pensador argentino chamado Pasqueiro, que ele diz o seguinte: a música é a transformação psíquica do grito primal. Ele é tão insuportável que a gente produz com isso, a gente faz música. Mas quando este grito for transformado no ruído metálico dos instrumentos cirúrgicos e as piadas sem graças dos cirurgiões na sala de parto, que tipo de humanidade nós vamos ter? Isto é, que tipo de humanidade vai surgir quando ninguém mais nascer de parto normal? Que tipo de conexão essas mães vão ter com essas crianças? Que tipo de relação objetual uma mãe vai ter com um filho pelo qual ela sequer se permitiu sentir um pouco de dor? Porque no meu tempo, olha só o discurso materno como é que era. As mães olhavam para os filhos e diziam assim: olha aqui, ó, seu sem vergonha, eu aguentei 14, aí tu pode botar o número que tu quiser, porque sempre vale, 25, 37, 40 horas de dor para te parir, e é isso que tu faz para mim? É assim que tu me trata? Humanidade... Embora, Ricardo, eu acho que pode ser substituído, e aí, aí eu vou te falar, vou traduzir alguma coisa da treta que tem nos grupos maternos. Pode ser substituído pela dor da cesárea, pelos pontos, olha a cicatriz que eu tenho. Pode ser. E eu acho muito importante fazer esse debate, mas a gente precisa ser dialético na hora também de ouvir as mulheres, porque daí começa a rolar aquele negócio do menos mãe. Não, né? Não, mas tudo bem. Eu não pari, eu passei por cesárea, então meu filho ouviu o barulho do bisturi, dos metais, e ouviu a piadinha sem graça. Isso. E a gente tem a capacidade humana de, bom, de fazer luto. De fazer luta e de botar isso em outro lugar. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, ele é crucial para pensar, né? Porque eu, por exemplo, sou super... você, estarmos aqui fazendo uma live, demonstra o quanto a gente consegue se adequar a uma condição contingencial, né? A pandemia. Porque eu sou super contra a EAD. Eu acabei de dar uma aula em EAD, porque essa é a janela possível. E estava super inteira na aula, como eu estou aqui agora. Uma coisa que antes, toda vez que eu tinha que fazer uma reunião online, eu estava assim, mais ou menos, sabe? Então, eu acho que a gente também tem essa capacidade, e eu falo isso até porque a gente acaba sendo ouvida por muitas mães que fazem cesárea, né? Para não criar uma ideia de que a maternidade delas está em questão. Eu acho que o debate é em relação à humanidade. Né? Que você tá fazendo. Então, quando eu estava falando isso, o que vai ser da humanidade quando nenhuma mulher mais parir pela vagina, quando nenhuma criança mais nascer pelo esforço direto e pelo protagonismo da sua mãe? Essa é uma dúvida que eu tenho, séria dúvida que eu tenho, em relação ao que vai acontecer com essa nossa espécie. Agora, do ponto de vista do sujeito, o sujeito dá um jeito nisso. Tá? O sujeito tem 1001 formas, como tu acabaste de dizer, né? Diz assim, não, tudo bem, eu não parei, mas para amamentar eu tive que fazer um sacrifício, ou então eu tive que lidar com a minha cicatriz. Então sempre tem uma forma de tu adaptar isso, e não vai ser por aí que uma mulher vai se tornar mais mãe ou menos mãe. Apenas eu acho que o imaginário social vai se modificar, assim como já se modificou, muito em função do fato de que hoje em dia as mulheres acham que é possível parir uma mulher com menos esforço, com menos dor e com menos risco, se submeter a uma cesariana. E acho que essa escolha, não esse desígnio, não essa fatalidade, mas essa escolha é uma escolha que tem que ser repensada pelas futuras gerações. Uma mulher que escolhe, ou uma sociedade que escolhe, eu acho perigoso. Eu perdi eu me desliguei do relógio e a gente vai ser derrubado em exatamente 1 minuto, eu acho, tá? A live costuma durar entre 59 minutos e 1 hora. E se a gente começou às 16, agora são 16h59 já. Então, eu acho que a gente podia começar a se despedir antes que a gente caia. E vamos voltar a bater papo em outros momentos. É sempre um prazer, quero te agradecer novamente a oportunidade desse debate. Vai ficar a pergunta em aberto, né, sobre o que será da humanidade.
Até porque mesmo que a gente tivesse... Ó, tem 28 segundos, vou deixar você se despedir. Não, eu vou me despedir então, agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar. Para mim sempre é divertido, como eu falei, é bacana a gente trocar ideias, com liberdade, podendo falar o que tem vontade, né? E eu fico muito feliz e graças à tua simpatia, né, eu vejo que foi muito legal. Estarei à disposição para quando for necessário de novo.